temos o costume de dizer para trazer boas novas de salvação. Com certeza é uma boa notícia. O mundo já está tão cheio de más notícias. Se você espremer a televisão ou o celular, sai sangue, de tanta má notícia que existe, de tanta atrocidade e maldade exacerbada, que infelizmente faz falta, não deveria fazer, mas faz falta uma boa notícia. E nessa noite o Senhor nos concedeu estar aqui para trazer uma boa notícia. Que essa boa notícia possa ser realmente um refrigério para as nossas almas e salvação para as nossas vidas. Porque precisamos dele para ser salvos. Ou em outras expressões, para escapar, para sair do perigo, da zona de risco. Isso é salvação, é escapar, é ser livre. Você ia descendo por uma correnteza, alguém veio e te tirou dali, a pessoa te salvou, daquele abismo que estava adiante. Então você foi salvo das águas. Isso é salvação, é ser tirado de um perigo eminente, um perigo existencial. E nós estamos vivendo constantemente um perigo, Nós vamos trabalhar e não sabemos se voltamos, E infelizmente essa é a realidade. Mas nessa noite o Senhor nos concedeu estar aqui para trazer boas novas. Amém. Então vamos ler 1 Coríntios, todos acharam? Capítulo 1 no caso. Nós vamos ler aí o capítulo 1, a partir do versículo 18, de 1 Coríntios. Coríntios era uma região ali, da Ásia Menor, onde o apóstolo São Paulo, que nós conhecemos como Paulo, ele levou a mensagem de Deus durante um bom período entre esses irmãos. E aqui há uma expressão que ele usa que eu estive refletindo nesses dias, e na oportunidade que me é dada eu gostaria de falar um pouco. Não vou me demorar, apenas refletir um pouco nesse pensamento de Deus. Todos têm? Diz assim a palavra de Deus, versículo 18, 1 Coríntios: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem ou perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Por acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua própria sabedoria, foi do agrado de Deus, aprove a Deus salvar os que creem, os crentes, pela loucura da pregação. Por isso nós louvamos aqui somente crer. Que Deus abençoe, podemos assentar, que Ele abençoe nossos corações pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Então, é uma expressão, por assim dizer, bem forte, também é clara, porque o apóstolo Paulo ele nos está trazendo aqui, a partir de uma, vamos dizer assim, exortação para o povo na época, apenas lembrando que a palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela permanece com o mesmo poder a cada dia. Ela tem o mesmo poder. Jesus Cristo, diz Hebreus, o próprio Paulo em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele não tem variação, ele não tem mudança, ele não envelhece, ele não adoece, ele é perfeito, ele é eterno. E nesse sentido, a palavra que nós estamos aqui para refletir nesse momento, ela tem o mesmo peso de poder que teve naquele dia, onde Paulo estava expressando para essas pessoas esse pensamento de Deus. Por que eu digo pensamento de Deus? Porque não era Paulo falando dele mesmo.
Nunca foi. Nenhum dos profetas, nenhum dos homens de Deus, em seus dias, eles falaram por si mesmos. Porque se assim fosse, não teria nenhum poder aquilo que eles falaram. Mas é tão poderoso aquilo que eles estavam falando, porque vinha de Deus, que as vidas eram impactadas com aquilo. Por isso, nós estamos aqui na preocupação de apenas transmitir aquilo que diz a palavra de Deus, para que o mesmo poder que esta palavra fez efeito na vida daquelas pessoas, possa fazer efeito em nossas vidas nos dias de hoje. É por isso que nós não devemos nem acrescentar e nem retirar nada da palavra de Deus. Olha, Deus, ele tem um ciúme tremendo sobre aquilo que ele diz. Ele diz que é um perigo grave, é um risco terrível alguém acrescentar ou tirar aquilo que ele tem dito. A Bíblia vai dizer, inclusive, que as pragas de Apocalipse, o livro da Revelação, que contém ali um monte de situações catastróficas que vão acontecer na Terra, essas situações ou pragas, diz que elas, que também são chamadas de flagelos, vão recair sobre a vida da pessoa que acrescentar ou retirar alguma coisa do que Deus tem dito. Então, essa palavra que Paulo trouxe, ela tem o mesmo poder hoje. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, do ponto que eu quis aqui iniciar, nós ouvimos ele falando sobre a cruz. Nós ouvimos aqui cânticos evangelísticos falando sobre a cruz. Falando sobre Jesus Cristo na cruz. Falando de como ele se preocupa com cada um de seus filhos. E eu acredito que todos nós acreditamos ser filho de Deus. Amém. Não há uma pessoa que não acredite ser filho de Deus. A menos aquelas pessoas que de alguma maneira não querem acreditar na existência do eterno. Então, elas não creem, portanto, não podem acreditar que são filhos de Deus, já que não acreditam em Deus. Mas aqueles que têm alguma fé de que existe um Deus soberano sobre todos, essa pessoa vai acreditar que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus, homem ou mulher. E nesse sentido, Jesus Cristo, como foi aqui dito, ele está cuidando dos seus filhos. Ele não abandona, ele não desampara, ele não deixa só. Ele não fica de forma despreocupada, como que olhando para o outro lado enquanto seu filho está sofrendo, está ali passando dificuldade de forma nenhuma. Jesus Cristo faz isso. E a prova disso é o que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Agora, a cruz, diz aqui o apóstolo Paulo, a palavra da cruz é loucura. Irmão, se nós examinarmos, ou se nós pudermos pelo menos fazer como se fosse uma viagem mental, voltando para aquele momento onde Jesus Cristo estava sendo ali, julgado de uma forma ilegal, porque o julgamento de Jesus Cristo foi feito escondido à noite, e arrumaram algumas falsas testemunhas para dizer coisas que ele não havia dito, ou da maneira que ele não falou. Tudo estava conspirando para que Jesus Cristo fosse crucificado. E sabe o que foi que fez com que aqueles mesmo que o estavam julgando ficassem perturbados? É que ele não dizia uma palavra em sua defesa. Ele ficou calado. As pessoas estavam contando mentiras sobre ele e ele ficou calado. Ele não disse uma palavra. Que absurdo! Judas Iscariotes queria ver ele fazer algo extraordinário. Judas Iscariotes estava esperando que ele pedisse para pegar armas. Pedro pensava, os demais também pensavam. E quando ele foi ser preso, você veja que Pedro sacou da sua arma e arrancou a orelha de um dos soldados da corte. E Jesus Cristo mandou que ele parasse e guardasse a sua arma, porque aquele que usa do ferro, ou seja, com o ferro que fere, com esse mesmo ferro será ferido. O que significa isso? É a consequência do pecado. É a consequência de um ato errado, de uma atitude mal pensada,
de uma ação desastrada. Em outras palavras, é uma semente que se planta. Porque é inevitável eu plantar espinho e não colher espinho. Eu tenho que colher espinho se eu plantar o espinho. Se eu plantar a violência, eu vou colher a violência, é inevitável. E o que Jesus estava ali demonstrando, é que ele não veio aqui para fazer uso da mesma força que estavam fazendo com ele. Pelo contrário, Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar aqueles que estavam tomados pela violência. Amém. Nesta noite ele está aqui para libertar, para salvar, para te fazer escapar daquilo que de alguma maneira tem te prendido e que você tem consciência que isso é prejudicial e vai de alguma forma te causar um dano, talvez irreversível. Infelizmente, o mundo ele é ilusório. E o mundo em que nós estamos vivendo, como disse antes, tecnológico, ele faz com que as pessoas ainda mais não consigam perceber o lugar onde estão pisando. Ou seja, a escuridão está mais densa. Nós temos mais luzes, artificialmente falando, mas a luz de Deus, ela tem se tornado escassa na vida da grande massa, ou seja, a maior parte da população da terra, da humanidade. A luz de Deus tem se tornado escassa, porque a luz de Deus, ela é rejeitada, a luz de Deus, ela é descartada. Se você ler Apocalipse 3,14, você vai ver a Bíblia dizendo que essa era o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas desse mundo, em sua grande maioria, expulsaram ao Espírito de Deus, que representa a luz. Expulsaram. Aí ali vai dizer: eis que estou à porta e bato. E por que ele está batendo? Olha, porque ele está fora. Ninguém vai bater do lado de dentro. Se ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, é porque ele foi colocado para o lado de fora. Nossas vidas representam essa casa. Nós podemos tomar assim. O versículo que eu citei de Apocalipse 3,14 não quer dizer isso, porque ali está se referindo a toda a humanidade, a toda a era, ao tempo que nós estamos vivendo. Mas isso também pode ser trazido para cada um de nós como uma reflexão de pensar: será que ele está dentro da nossa casa ou ele ainda está do lado de fora batendo? E por que ele estaria, irmão? Eu creio em Deus, eu creio que sou um filho de Deus, amém? Graças a Deus que você crê, é um bom passo. Por quê? Porque aqui vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que têm sido salvos, como diz aqui, né? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então eu tenho que acreditar na cruz, ou como uma loucura, uma bobagem, um absurdo, uma história inventada, algo que não tem nada a ver com a minha vida, algo que eu não tenho tempo para isso, eu não posso me envolver com isso e assim por diante. Ou nós temos que ser dessa outra parte que diz aqui: os que creem para a salvação. Ou seja, os que creem para escapar. Mas escapar do quê? Eu só me lembro quando Jesus disse o seguinte, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí os fariseus, os religiosos na época vão dizer assim: mas de que eu vou ser livre? De que vamos ser libertos? Nós não somos prisioneiros de ninguém. Jesus Cristo vem e diz assim, ó: aquele que é vencido por algo, deste algo ou alguém se torna escravo. Nós ouvimos ontem uma palavra ali na igreja que tem a ver com o filtro, né? Uma mensagem muito maravilhosa: o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma, que era um título que tinha na embalagem de um cigarro. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Em outras palavras, esse homem está dizendo ali, né, os representantes daquela marca de cigarro: esse homem é um homem inteligente.
ele tem sabedoria e por isso ele vai escolher a nossa marca para fumar, porque o nosso filtro é o melhor. Ele vai sentir muito bem o gosto desse cigarro, desse fumo. Enquanto a palavra de Deus, nós ouvimos ali, ela é o verdadeiro filtro para poder deter, porque é isso que um filtro faz, ele detém as impurezas, e o filtro do cigarro foi comprovado, qualquer filtro de cigarro, ele não detém as impurezas que há no cigarro, que inclusive tem veneno de rato, tem alcatrão, tem enxofre, tem um diabo a quatro no fumo, e a pessoa vai procurar o melhor filtro, pensando que aquilo ali vai deter as impurezas. É uma ilusão do mundo. Mas a palavra de Deus, ela não tem essas ilusões. A palavra de Deus, literalmente, ela detém todas as impurezas que vêm para tentar, manchar a nossa vida e nos trazer a infelicidade, e nos trazer a falta de paz, e nos trazer a discórdia, a dissensão e tudo que esse mundo tem causado no meio das famílias, no meio da vizinhança, no meio das comunidades. Qualquer coisa é motivo para se matar, para se degladiar. Qualquer coisa é motivo para começar a falar palavrão uns com os outros. Qualquer coisa é motivo para começar uma briga e ficar mal, tô mal de você. É pior do que menino. Mas sabe por que isso? Porque para alguns a palavra da cruz é loucura, é bobagem. Está vendo? Como é que esse homem, por que ele não usou o poder dele? A Bíblia vai dizer que ele podia chamar 10 mil dos anjos. 10 mil dos anjos. Ora, se só um anjo matou cerca de 23 mil soldados do exército sírio, se não me equivoco, era o sírio no Antigo Testamento, um só anjo, em um instante. O que 10 mil anjos não faria? Com certeza Jesus Cristo, ele seria livre da cruz, ele seria salvo da cruz, mas ele não quis ser salvo, e as pessoas não entendem isso, e acham que é loucura. E por que ele não quis ser salvo? Porque ele sabia que nós precisaríamos dessa salvação. Então ele entregou-se ao perigo, para que nós escapássemos hoje do perigo, e esse perigo está claro, não devemos nos fazer de tolo. Se somos adultos, se temos algum entendimento, nós vemos que isso está aí no mundo. Muitas vezes entra dentro de nossa casa. E se nós não tivermos cuidado, isso nos contamina, nos envolve. Daqui a pouco nós estamos exatamente como o diabo quer. Aleluia, o diabo é o diabo. Porque ele é o inimigo da cruz. Ele é quem não quer que as pessoas conheçam, entendam e aceitem a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz só tem uma finalidade, irmão. As pessoas dizem, é morte, é tristeza, é isso. Não, a palavra da cruz é salvação. A palavra da cruz é salvação. A cruz em si, ela não, claro, naquela época, a Bíblia, inclusive, vai dizer que os que eram mortos no madeiro ou na cruz, eram malditos. E por que era maldito? Porque só era crucificado os crimes hediondos, os latrocidas, os abusadores de mulher, aqueles que realmente cometiam, como diz, pecados capitais, ou crimes realmente hediondos. Então eram destinados à cruz. E justamente aquela cruz que estava ali, já tinha um dono, era Barrabás. Foi feito para Barrabás. Mas Jesus Cristo foi quem tomou aquela cruz. E por que ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra. Olha só a loucura. Como é que é? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vida eterna, irmão, é possível. Isso não é história desses, como é que é, esses personagens super-herói, não. Não é coisa de super-herói, não. Superman que
né? Só fica com a criptonita e não sei o que. Isso parece, mas justamente o diabo cria esse tipo de coisa para as pessoas pensarem que isso que a Bíblia diz é uma historinha dessa, é um conto de fada, mas não é não, porque está comprovada a própria ciência, a arqueologia e tudo mais tem visto, são incontestáveis as provas de que um dia um homem andou pelaquela cidade, caminhando e deixando rastro de sangue, carregando a cruz, e foi ali em Jerusalém crucificado, porque ele se recusou a se defender, ele não quis advogados, ele não quis falar nada, ele não quis dizer nada. A Bíblia vai dizer, uma profecia que diz: como ovelha muda foi levado para o matador, Isaías 53, e foi exatamente assim que aconteceu. Ele ficou calado e foi até a cruz e entregou a sua vida. O propósito, irmão, está aqui. O propósito somos nós, são essas pessoas ali, são toda essa comunidade aqui da Calcaia, e todos quanto neste mundo puderem reconhecer que isso aqui não é loucura, mas é o poder de Deus, pois só se tornará poder de Deus na vida daqueles que creem para a salvação. Eu entendi, pela misericórdia de Deus, Ele me concedeu por sua graça e bondade, lançado, largado numa calçada. Não vou contar testemunho, mas estava ali, apenas isso, né, da forma que o diabo queria, com a mente cheia de maldade. E ele envia alguém em simplicidade e começa a falar do amor de Deus, coisa que ninguém nunca tinha feito comigo. Eu sempre escutava cultos como esse, mas quem foi que disse que eu ficava? Eu ia o mais longe possível. Eu ia para onde eu não pudesse escutar nem o eco, quanto mais a voz de quem estava falando da Bíblia. Eu tinha pavor de ouvir a palavra de Deus, porque isso me causava muito medo, me dava um pânico, eu fiquei quase depressivo, pensando nas coisas sobre o fim, sobre a morte, sobre essas coisas de Apocalipse. Mas um dia ele veio e me pegou ali bem de jeito, porque Jesus sabe como encontrar aqueles que são seus, como nós ouvimos. Ele é um bom pastor e ele sabe onde estão as suas ovelhas. Ele vem do momento certo, na hora certinha, fala certinho. Agora cabe a nós. Por quê? Porque o livre-arbítrio é algo real. Há muitas discussões, há muitos debates sobre que não existe o livre-arbítrio. E aí as pessoas têm as suas teorias, né, relacionadas à predestinação de uma forma equivocada. Mas a Bíblia diz certinho como é que é isso. Então nós temos que aceitar. O diabo não quer saber, você não precisa. Olha, ele não precisa, o inimigo, que você aceite. Ele vai meter goela abaixo, ele vai meter um pé na porta da tua casa, ele vai tentar invadir. Ele é ladrão salteador. A Bíblia vai dizer que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o cavaleiro, o amado Jesus Cristo, ele sempre vai bater, ele sempre vai, né, convidar. Ele é convidativo. Vinde a mim o cansado, vinde a mim o oprimido, vinde a mim a fonte de água viva, vinde a mim o que não tem dinheiro, comer e beber sem preço, sem precisar pagar, porque Deus não quer o teu dinheiro. Ele é dono de ouro e prata, ele é dono de todo o universo, ele não precisa de nenhum sacrifício humano. A única coisa que Jesus disse que queria, que Deus exige, e essa exigência, você imagine isso, é para o nosso bem. É como um pai ou uma mãe que exige do filho: meu filho, entre em casa antes das 10. Não fique mais do que 10 horas da noite fora de casa, o mundo está perigoso. Não fique na esquina, meu filho. Meu filho, não se junte com determinados grupos. Meu filho, não vá para determinados lugares, ambientes. Meu filho, então é uma exigência. E por que dessa exigência do pai e da mãe? Por amor. Porque não quer ver o filho se desgraçar e se envolver por influência. Influência? Que negócio é esse? Influência para criança. Eu sou adulto, mas os adultos são muito mais influenciados do que criança, infelizmente. Parece que os adultos têm se tornado mais crianças do que as crianças. Oxalá os adultos fossem criança na malícia.
Porque uma criança, disse Jesus, quem não se tornar como uma criança dessa, de maneira nenhuma verá o reino dos céus. Porque das tais é o reino dos céus. Então, mais vale para nós, como filhos e filhas de Deus, que queremos ser, atentar para a voz do pastor, porque se somos filhos de Deus, somos representados como ovelhas. Então, seguindo um pouco aqui, já indo mais ou menos para a finalização, para não cansar as pessoas, vai dizer o versículo 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba, o que escreve, que também é sábio? Onde está o inquiridor deste século? Por acaso não tornou louca Deus? Por acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Disse o versículo 20. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Por que, irmão, que o mundo não consegue entender a Deus? Eu vou fazer uma pergunta. Como é que pode uma pessoa te ofender? Nós até ouvimos nesses dias. Como é que pode? Eu vou dar um exemplo que o irmão Renato citou. Você tem algo. Você tem um bem. Você tem um lanche, uma criança, pronto, um jovem. Se levou um lanche para o colégio. E tem um outro jovem lá, colega seu de escola, que não levou. E aí ele te pede. Aí tu dá. No outro dia, tu não teve como levar e ele teve. Aí tu pede, ele não te dá. Mas no próximo dia tu levou, ele não levou, ele te pede de novo. O que é que tem que fazer uma pessoa numa situação dessa? Já dizia o filósofo São José do Carmo, há muitos anos atrás: dê para essa pessoa. Dê. Ele não te deu, dê para ela. E no outro dia aconteceu a mesma coisa. Ele tinha, tu não tinha, tu pediu, ele não deu. E no próximo dia tu tinha, ele não tinha. Ele te pediu, o que é que tu tem que fazer? Dê de novo. São Francisco de Assis, um grande protestante, que protestou muito em seus dias contra o sistema religioso da época, ele dizia: Senhor, fazei que eu procure mais perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo se vive para a vida eterna. Ai, mas como é que pode? Se eu morrer, como é que eu vou viver para a vida eterna morto? Jesus Cristo diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, Jesus Cristo só levou patada, como o exemplo desse jovem. Mas ele nunca devolveu patada. Ele sempre devolveu amor, carinho. Ele devolvia em forma de cura, de libertação. Ele sempre devolvia o bem para aquele que o fazia o mal. Então, se temos que tomar alguém por exemplo, pelo amor de Deus, vamos tomar Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo que temos na vida. Mais do que o nosso pai e nossa mãe. Jesus Cristo é o maior exemplo de vida, de vivência. Então é um absurdo, é loucura. É coisa de gente abestada. A pessoa vai dizer: tu é doido. A pessoa, eu pedi, ele não deu. E quando eu tinha, ele ia querer me pedir e eu vou dar. Eu não sou nem abestado. É coisa de abestado. Quem é que diz isso? A sabedoria do homem. A sabedoria do mundo. É por isso que a inteligência do homem mundano, o homem natural, não compreende a sabedoria de Deus. E aí se torna loucura. Jesus Cristo ensina: olha, aquele que te ferir numa face, dá outra. Que conversa, está vendo? Isso aí não existe não. Aí as pessoas: não, eu não quero nem ouvir esse negócio de Bíblia, porque um negócio desse aí não dá para mim não. Mas dá.
Você bem pensar dá. Por quê? Porque não somos nós realizando boas obras. Quando a gente se entrega a Jesus Cristo, quando a gente deixa que Ele seja o nosso sustentador. Quando a gente deixa que Ele seja o nosso guia, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus vai fazer morada no teu coração. Aí vai ser Ele obrando em tua vida, ou seja, realizando as obras em tua vida. Tu não vai precisar fazer careta e ficar... Não precisa. Você só vai ter que ser humilde para que Ele te guiando, te conduzindo. Faça as coisas corretas. O mundo não vai entender. O mundo vai achar que é doidice. Mas para Deus não é. Ele sabe que é o poder dele na tua vida. Por isso Paulo está dizendo, para nós que fomos salvos, que escapamos, que fomos tirados do perigo, é o poder de Deus. É isso que é a pregação da cruz. A loucura da cruz para o mundo, para os que creem, é sabedoria de Deus e poder. Então nessa noite, você tem uma oportunidade a mais. Por quê? Porque é mais um momento, mais um instante. Nós não sabemos o que vai ser amanhã ou daqui a algumas horas. Não sabemos. A oportunidade nos é dada hoje para escolher se aceitamos a cruz como loucura, porque é isso que o mundo está fazendo, ou aceitamos a cruz, ou seja, aquilo, o sacrifício de Jesus para a nossa vida, se aceitamos como o poder de Deus e salvação. Cada um de nós temos que fazer a nossa escolha. Então, graças a Deus, repito, porque Ele foi até mim naquele lugar e me falou em simplicidade, não me assustei, não me espantei, pelo contrário, aquilo entrou na minha alma. Muitas vezes, ouvi pessoas dizer, porque eu não estou preparado, quando eu estiver pronto, não está na hora, e isso e aquilo. Essa é a sabedoria do homem, é o que o homem imagina. Jesus não está chamando os preparados. O médico não veio para quem está sadio. O médico veio foi para quem está doente, para quem tem dificuldade, para quem está despreparado. Você está despreparado, vem despreparado, porque Ele vai te preparar. Ele vai te deixar no jeitinho, bem na forma. Ele vai te lapidar, como um oleiro faz com barro. Aí Ele vai te dar a forma que agrada a Ele e vai colocar tudo de bom dentro da tua vida. O mundo pode cair aos pedaços, irmão. Aquele que tem a paz de Deus, disse Davi, 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser abalado. Por quê? Porque essa é a sustentação de Deus na vida do homem. É um alicerce inabalável. Então nessa noite, nós temos a oportunidade. Você pode sair daqui decidido a tomar a pregação da cruz como salvação para a tua vida. Ou pode seguir acreditando na inteligência do homem, que diz, não, rapaz, nós temos que curtir mesmo a vida. Deus colocou a gente aqui, foi para curtir a vida. Curtir a vida como? Tirando a vida? Curtir a vida prejudicando a vida? Se é para curtir a vida, então eu creio, porque vivi na loucura do mundo, né? Ou sabedoria, como diziam, né? Hoje eu posso dizer, isso aqui é vida. Vida com Jesus. Isso aqui é vida, carregando a cruz como o mola da louva. Isso aqui é vida. Porque, sinceramente, de tudo que eu já vivenciei, nunca tive tanta felicidade em minha vida como o dia em que aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente pastor, o meu Salvador. Então, que Deus abençoe o seu Zé do Carmo, que está completando mais uma primavera, né? Mais um aninho, né? Não importa o número, né? O importante é que ele está aqui consciente, com força, que Deus possa ajudá-lo a fazer aquilo que ele precisa fazer para glorificar a Deus em sua vida. E Deus ajude a todos os demais, abençoando todos os corações. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está lá para conversar com aquela gente do amor que Jesus trouxe ao mundo carente. Eu
queria ser o ladrão perdoado, que à beira da morte a vida eterna foi assegurado. Eu queria ver ao vivo o sangue quente que jorrava da fonte daquele homem inocente. Eu queria ser o ladrão perdoado, que à beira da morte a vida eterna foi assegurado. Mas